Boa noite, Pai de Jesus para todos. Amém? Pretendo falar um texto aqui para vocês, uma mensagem. Pretendo ser até rápido, tenham paciência comigo, mas gostaria sim, de fato, como Samuel falou, derramar aquilo que o Senhor derramou no meu coração quando me deu esse texto de Ezequiel 37. Você deixa aberto aí, por favor, Ezequiel 37. Um texto muito conhecido de todos nós, mas que é muito atual. Tenho tido algumas experiências em relação a esse texto. Mas antes de tudo, quero fazer algumas saudações aqui, parabenizar alguns atletas da supervisão. Tenho tido o prazer de ver alguns irmãos se despertando pelo esporte e, consequentemente, pela saúde, né? Mandando uma mensagem de saúde. Esses irmãos têm corrido aos domingos e no domingo de hoje algum deles alcançaram um pódio. Então, quero agradecer a Deus pela vida e ressaltar a importância de vocês estarem fazendo isso. Recebi aqui no meu zap uma foto com alguns, que eu já tenho visto eles. É o Mazinho, o Fabrício, Juju, Thaísa, Amorim, Marcelo, Flavinho, o Flávio Matos, né, e o Luciano Teixeira. Glória a Deus. Fico muito feliz, viu, de ver vocês se destacando no esporte, que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Muito legal o estímulo à saúde, também ao esporte. Outra alegria também que eu tenho é perceber a igreja fluindo em algumas direções que eu entendo ser direções de Deus. Eu creio que Deus tem derramado uma graça abundante sobre nós nesses dias, em especial nesse ano de 2022. Eu não sei porque eu estou com essa percepção. Eu creio que seja algo de Deus. E alguns fatores que eu vou vendo, eu vou colocando, vou incluindo aqui na minha percepção. Recebi alguns vídeos, por exemplo, da igreja fluindo em Jardim Esperança. Eles têm feito alguns encontros lá e, de fato, nós temos percebido que Deus tem alcançado o povo naquele local. Amém? Naquela localidade. Pode aplaudir o Senhor também por isso? De alguma forma, os irmãos lá da supervisão têm cooperado e a gente tem estado com o coração aceso em relação a isso. Também tenho recebido, na própria supervisão, alguns encontros importantíssimos que estão gerando vida, estão gerando pessoas no reino de Deus, e essas pessoas vão estar aptas para batizar, se Deus quiser, umas 6 pessoas no próximo convívio da supervisão, no próximo encontro Ágape. Louvado seja Deus. Pode aplaudir o Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, no início desse ano eu estou assim, imbuído desse sentimento. E eu não gostaria que esse sentimento ficasse só comigo. Eu tenho compartilhado com a mesa de supervisão, com a liderança de supervisão, com alguns discípulos mais chegados, de que Deus vai fazer algo tremendamente novo sobre nossas vidas nesse ano. Quando a gente foi para Pôr da Folha, por exemplo, nós fomos e voltamos, mesmo com o cansaço da viagem, cantando "Eu quero viver algo novo". Cadê o pessoal que foi de Pôr da Folha na van aqui? Levanta a mão. Levanta a galera aí, glória a Deus. Nós fomos cantando e voltamos na força do Espírito, dizendo para Deus, eu quero viver algo novo, amém? E eu tenho certeza que o Senhor vai derramar algo novo em nossas vidas nesse ano, na autoridade do nome de Jesus. Isso não é só para mim, não é só para alguns, é para toda a igreja. Amém? Quantos concordam, digam amém. Amém. Show de bola. E o texto de Ezequiel, ele me também coopera com essa perspectiva minha. Vamos lá? A partir do versículo 1, Ezequiel 37, é a visão de um vale de ossos secos. Diz a palavra de Deus então: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, diga sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Louvado seja Deus. Glória, Senhor. Senhor, ministra a tua palavra em nossos corações. Ezequiel, profeta conhecidíssimo de nós, né? Um livro conhecidíssimo. Eu amo o livro de Ezequiel, sou apaixonado pelo livro de Ezequiel. E ele surgiu no exílio do povo israelita, quando eles estavam indo para a Babilônia. E mesmo nesse período triste e conturbado dessa história de Israel que todos nós conhecemos, Ezequiel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E certo dia, que foi exatamente esse dia do capítulo 37, ele teve uma visão em que Deus o leva a um vale de ossos muito secos. Então Deus lhe perguntou se era possível aqueles ossos voltarem à vida. Ezequiel, é possível esses ossos voltarem à vida? Ezequiel não sabia. Falou para Deus que Deus é quem sabia. E Deus ordenou que ele começasse a profetizar sobre aqueles ossos que estavam mortos. Ele diz: Senhor, tu sabes. Eu percebo aqui que às vezes Deus nos leva para ver algo, para perceber algo, seja a respeito de nós, seja a respeito da igreja, ou seja a respeito de alguém que nós conhecemos. Deus quer nos dar uma ajuda, e a realidade que nós vemos muitas vezes é tão cruel que nós não sabemos o que fazer e como fazer. Às vezes a visão é tão aterradora como essa visão do Vale dos Ossos Secos, e nós não sabemos o que fazer. Mas o essencial aqui, que foi na vida de Ezequiel, que também é essencial para nós, é confiar no Senhor, porque Deus sabe tudo e Deus pode tudo. Ele é o nosso Senhor, então precisamos agir na dependência do Espírito. Esses dias, uma pessoa veio estar orando comigo, pediu para a gente estar orando, alguém trouxe uma pessoa doente, e quando ela falou do estado dela, que ela já teve câncer, está com outro problema, quando ela foi falando a dimensão do problema, eu de fato fiquei um pouco temeroso. Falei: meu Deus do céu, o Senhor traz uma pessoa assim para orar, né? Mas depois eu confiei plenamente no Senhor, porque eu sei que o poder não está em mim, mas está no Senhor. A capacidade de fazer alguma coisa, de operar alguma coisa, não está em nós, mas está no Senhor. Amém? Então, por mais que você, nesse momento como Ezequiel, possa estar passando uma situação difícil, onde essa situação parece mais um vale de ossos secos, e Deus mostra para você a condição, o estado desse lugar, dessa pessoa, ou do seu próprio estado. Eu quero dizer para você que o Senhor tem poder para operar o milagre. Amém? Ezequiel foi obediente, ele profetizou sobre os ossos, e uma coisa tremenda começou a acontecer. A palavra diz que os ossos começam a se juntar, ossos com ossos, músculos começam a aparecer, pele começa a aparecer, carne começa a aparecer, tudo volta a aparecer sobre aquele corpo. E agora, a partir da profecia do Ezequiel, do toque do Ezequiel, já não era só um monte de ossos, mas eram corpos humanos inteiros sendo restaurados. Se você
ler esse capítulo depois com calma, você vai ver, no versículo 11, que esse vale, ele representava a casa de Israel. Casa de Israel, povo de Israel, que sofria no cativeiro. Dá uma olhadinha aí, versículo 11. A palavra diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Fala comigo, nossos ossos se secaram. E pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Então, Deus mostrou para Ezequiel que os ossos representavam a nação de Israel, porque depois de muitos anos de desobediência, Deus tinha castigado os israelitas, entregando nas mãos de seus inimigos. Por que ele fez isso? Tudo isso foi fruto do pecado. O povo tinha abandonado a Deus nessa circunstância. Eu sei que você conhece a história, não vou me aprofundar nisso. Para ficar seguindo falsos deuses, para se dedicar à prática de pecados sexuais, até sensuais. Vivia um tempo de apostasia. O povo vivia um tempo de um coração egoísta. Esse cenário aqui era um tempo de um povo com um coração endurecido. Então, a cidade de Jerusalém foi arrasada, o templo estava em ruínas e o povo tinha sido deportado para a Babilônia. Como não se arrependeram, também nem mudaram sua vida, receberam esse castigo porque mereciam. E agora, diante da devastação, eles começam a reconhecer os seus erros. Essa frase que eles falam, na verdade, é a plena realidade do que eles começaram a entender. Estamos de todos exterminados. Ou seja, é o nosso fim. Então, agora eles perceberam que se perdeu a esperança. A escravidão agora era a sua nova realidade. E eles se sentiam como mortos. Então, o Senhor explica isso a Israel. Tem vezes, irmãos, na vida de cada um de nós, comigo também foi assim, tem sido assim às vezes. Parece que a restauração é algo irremediável. É ou não é? Parece que a restauração, a restituição é algo improvável. Mas Deus leva o profeta para o vale para mostrar que ainda que se aqueles ossos estivessem sequíssimos, Ele é poderoso para reerguê-los. Ele é poderoso para restaurá-los. Ele é poderoso para fazer fluir vida e vida abundante, para que eles possam se tornar um exército poderoso nas suas mãos. Esse é o nosso Deus, Deus de Israel, o Deus todo-poderoso, aquele que faz fluir vida aonde não tem. Prosseguindo aqui, versículo 7, dá uma olhadinha aí também. Então, profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntaram osso ao seu osso. Isso aqui é a primeira profecia de Ezequiel. E depois, ele vai profetizar de novo. Versículo 7 mostra então a primeira palavra dele em relação àquela condição, àquele estado. E apesar de profetizar a primeira vez, havia um problema. Eles não estavam vivos. Não é isso que está escrito aí? Aqueles ossos não estavam vivos. Então Deus manda Ezequiel profetizar outra vez sobre eles. Versículo 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam. E agora ele profetiza uma segunda vez. Ele obedece à voz do Senhor, e os corpos recebem Espírito de Deus e ficaram agora vivos. Agora à sua frente estava um grande exército. O milagre estava completo, nos mostrando que Deus não deseja apenas um amontoado de pessoas. Deus não deseja apenas um amontoado de gente, mas Deus deseja pessoas com a vida e vida de Deus. A igreja são pessoas com a vida
e a vida de Deus. E isso mostra para nós que a sua palavra tem o poder da ressurreição, amém? A palavra de Deus tem poder da ressurreição, porque é Deus quem vela por sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Nós precisamos crer nessas promessas de Deus. E Deus vai nos mostrando aqui que Ele não faz as coisas de uma vez só. Ele nos mostra que Ele faz as coisas por etapa. Deus não tem pressa. Nada escapa do seu controle. Nós cantamos uma canção aqui, né, que diz isso. Nada te escapa e nada escapa do controle de Deus. Às vezes, as coisas, as circunstâncias, elas podem escapar do nosso controle, mas elas não escapam do controle de Deus. Amém? É um processo. Deus vai trabalhando conosco dentro de um processo. Ele vai juntando as circunstâncias, vai usando as circunstâncias, os tempos, todas as coisas, para que tudo possa estar preparado para a hora certa, para o momento certo do agir de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nessa noite, me assistindo pela internet, confia no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Eu quero te dizer que em nossas vidas também é assim. Há promessas que ainda não se cumpriram, mas elas vão se cumprir. As promessas de Deus sobre a tua vida, elas vão se cumprir no tempo de Deus, vão se cumprir no modo de Deus, e enquanto isso Deus vai tratando conosco. Não duvide, pode demorar, mas vai acontecer. Não duvide, pode demorar, mas elas vão se cumprir. Pensa no processo, osso com osso, barulho, ruído, carne levantando, pele se levantando. Às vezes eu sei que nossa vida parece que está uma bagunça, não? Fala comigo assim, quem pensa assim de vez em quando a respeito da sua vida? Parece que está tudo desordenado, tudo fora do lugar. Parece que a família deu um tilt. Relacionamento amoroso. Desemprego que aparece. Também essa tal de pandemia que arrasou com tudo. Quantas consequências não trouxe a pandemia? Nós estamos vivendo algumas delas até hoje. Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus que controla as estações. Deus é um Deus que controla o tempo. Ele sabe de todas as coisas e vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a realidade da palavra. Não temos como fugir. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Não sei de que forma você entrou aqui nessa noite, mas o que eu quero dizer para você é que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como vimos aqui, apesar daqueles ossos estar de pé, eles estavam sem vida, eram ossos secos, era Israel de Deus. A cena aqui, na verdade, retrata muitas das vezes a igreja contemporânea, a casa de Israel, a igreja que muitas das vezes vai lentamente se desviando de Deus, vai passando por um processo de frieza, de apatia espiritual, vai passando por um processo de desânimo e, consequentemente, muitas das vezes vem o abandono. Nós não podemos nos conformar com isso que nós vivemos. Não podemos nos conformar, precisamos de mais de Deus, precisamos desejar mais de Deus, porque Deus vai fazer de fato algo novo. Uma igreja não pode se conformar sem viver com entusiasmo, sem viver com fervor na presença de Deus. Uma igreja não pode se acostumar a ser estéril, uma igreja não pode se acostumar a viver sem compromisso. É isso que eu tenho sentido no meu coração a respeito da minha própria vida, e é isso que eu tenho partilhado com alguns, e eu tenho visto um efeito, por mais que pareça pequeno, mas eu não desprezo os pequenos começos na presença de Deus. Eu sei que Deus vai derramar sua abundante chuva sobre toda a igreja nesse ano, no nome de Jesus. Eu tive com um casal de irmãos que vieram nos visitar em janeiro, por exemplo, e eles falaram que a igreja que eles frequentam passou anos, pelo menos uns 2 anos, sem uma conversão, e não há nenhum constrangimento por isso. Sem uma nova vida sendo restaurada, sendo salva
e levado ao reino eterno do nosso Senhor. Então não pode haver um conformismo. Além disso também, o vale de ossos secos retratam pessoas que ainda estão mortas espiritualmente. Pessoas que nós conhecemos, pessoas que eu e você conhecemos, próximos a nós, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa empresa. Vale dos ossos secos representa essas pessoas que ainda estão mortas, porque a palavra de Deus diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna. Diz isso lá em João. E outra coisa interessante é quando Jesus fala assim: deixai os seus mortos sepultar a quem? Os seus mortos. Frase interessante, né? Por que os mortos sepultar mortos? É porque ele está falando daquelas pessoas que estão mortas espirituais. Existem pessoas ainda mortas espirituais próximas a nós. São zumbis ambulantes. The Walking Dead da realidade. Pessoas que não conhecem Jesus, estão vivendo o vale de ossos secos, estão sem esperança de uma vida melhor. Pessoas que acreditam que não existe solução para os seus problemas. Muitos não acreditam que a sua vida, que a sua família, que as circunstâncias que ela vive podem mudar. Elas literalmente vão vivendo a morte ou morrendo em vida. E por isso, muito índice, né? O índice alto de depressão, suicídio, abuso das drogas. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, que a vida ela só ocorre quando Jesus faz morada na vida de alguém. Pelo novo nascimento, na hora em que alguém reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador de sua vida. Ele fez isso nas nossas próprias vidas. Muitas pessoas que estavam aqui, nós, a maioria de nós, estávamos mortos. A palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas que Ele, Jesus, nos deu vida e vida abundante. Efésios capítulo 2, de 4 a 7, não precisa abrir agora, mas é uma realidade. Nós estávamos mortos, nós não conhecíamos a Deus, nós estávamos distantes de Deus. E Jesus, Deus, por sua infinita misericórdia, envia Jesus e nos dá a sua vida para sermos agora um canal de boas novas. Amém? Nós agora somos canal de boas novas, porque a palavra diz que Ele nos salvou, mas nos salvou para uma condição. Nos salvou para as boas novas, nos salvou para as boas obras. Já estou terminando para a gente orar. Vamos dar uma olhadinha no versículo 4 e 10. O versículo 4 diz assim: Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Fala comigo, ouvi a palavra do Senhor. Mais uma vez, ouvi a palavra do Senhor. O versículo 10. Profetizei como Ele me ordenara. Vamos repetir? Profetizei como Ele ordenara. O Senhor dá um comando para Ezequiel. Ezequiel obedece aquele comando. Eu acredito que Deus quer continuar soprando ainda hoje nos vales dos ossos secos. Quanto creem assim? Essa visão aponta para a obra transformadora e restauradora que Deus fez, né, em nossas vidas, através de Cristo. Nós já falamos sobre isso. Mas Ele não quer fazer só na nossa vida. Ele quer agora fazer em outras vidas, através de nós. Deus quer fazer uma obra restauradora na vida de outras pessoas, e isso através de nós, através de mim, através de você. Nós estávamos perdidos, Jesus restaurou as nossas vidas, fomos tirados do lamaçal do pecado, fomos tirados da drogadição,
Muitos aqui foram tirados da prostituição, fomos tirados da mentira, fomos tirados do engano, e agora Ele quer nos usar assim como Ele usou Ezequiel, para profetizar vida a outras. Pessoas que estão vivendo no Vale dos Ossos Secos, pessoas vazias, pessoas sem vida, pessoas sem propósito, pessoas sem esperança e pessoas sem Cristo. É interessante porque nós podemos estar em dois lugares nessa palavra, né? Há pessoas que estão num primeiro lugar dessa palavra, que é morta, está no Vale dos Ossos Secos, está no Vale de Sequidão, não vivendo a vida abundante que Deus prometeu para você. Tem pessoas que não conhecem a Cristo também. E também podemos estar numa segunda condição, já restaurados, estar como Ezequiel, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, tocando vida de pessoas nessa geração. Nós fomos chamados para fazer a diferença com a nossa fala, com o nosso testemunho, profetizando sobre pessoas. Portanto, irmãos, que o Senhor nos use nesse tempo, que seja um tempo de Deus sobre as nossas vidas, seja um tempo de se levantar, seja um tempo de despertar, seja um tempo de interagir com Deus, com o poder de Deus, tempo de busca, tempo de ser usado pelo Senhor. Ezequiel aqui, ele profetizou como o Senhor ordenou, para que aqueles ossos ouvissem agora a palavra do Senhor. Que através de nós, as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, porque a palavra diz que a fé vem pelo e o ouvir pela palavra. Então que sejamos esses canais, vamos proclamar a palavra de Deus, vamos anunciar o Evangelho, vamos proclamar com fidelidade a palavra de Deus no Espírito Santo, porque quando a palavra é proclamada com fidelidade, surge a vida, os ossos secos se levantam, os ossos secos se despertam, produz vida, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Que o Senhor use as nossas bocas, que o Senhor use os nossos lábios, que sejamos inflamados por essa paixão, paixão por Deus, paixão por Cristo, paixão pelos perdidos, porque o tempo urge. Esse é o tempo da igreja. Creio que é o tempo da igreja se levantar. Versículo 6, nós estamos terminando, para a gente orar. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Quantos querem viver algo novo da parte de Deus? Quantos querem viver de maneira diferente nesse ano, na parte de Deus? Digo amém. Você vai viver isso na autoridade do nome de Jesus. O versículo 6 diz: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Através da nossa vida como igreja, vamos proclamar o reino de Deus, vamos nos envolver com o reino de Deus, vamos nos envolver com as pessoas, com os perdidos, com os feridos, com os desanimados, com os fracos, vamos nos envolver. Através de nossa vida como igreja, que são esses tendões que eu acabei de ler aqui, e tendões no corpo humano, como cada membro do corpo humano deve estar no seu devido lugar, ter o seu devido funcionamento, firmado e consolidado com os outros membros, por um vínculo específico e forte, esse vínculo específico e forte que liga osso a osso, tendões e tendões, carne, músculo, esse vínculo aqui são os tendões no corpo humano. E assim também é com o corpo de Cristo. Quantos podem dizer amém? Assim é com o corpo de Cristo e a igreja. Os membros do corpo precisam estar com vínculos fortes, vínculos resistentes, vínculos específicos, e isso é através do discipulado, do cuidado de uns para com os outros. É isso que eu tenho compartilhado com as pessoas mais chegadas comigo, irmãos com os quais nós temos tomado café aí pela manhã. Eu tenho falado que elas são um instrumento de Deus para ligar outras pessoas,
ligar outras pessoas ao corpo de Cristo, para que elas possam também receber essa seiva do corpo de Cristo, onde elas possam ser reconectados, onde elas possam se converter dos seus pecados e sejam ministradas e restauradas através das juntas e ligamentos. Nós somos essas juntas e ligamentos. Nós somos o instrumento que vai cooperar com Deus para o milagre. Nós somos instrumento de Deus para cooperar para que o milagre aconteça na vida de outras pessoas. Foi assim com os discípulos. Jesus tomou o pão e na sua graça poderosa, com tudo que ele representava, que ele era e que é e que há de vir, Jesus não saiu distribuindo os pães. Ele deu esse encargo aos discípulos. Quero dizer para você o seguinte: se Deus está te dando algum sinal, se Deus está te dando algum comando, seja como Ezequiel. Se Ele está te dando algum sinal de que vai te usar nessa geração, não resista, meu irmão. Deus vai te usar nessa geração. Se Ele está falando algo com você, no teu secreto, se Ele está te afirmando coisas, se Ele está te prometendo, Ele vai cumprir, Ele vai te usar. Apenas obedeça, porque a promessa é resultado da obediência. Ezequiel obedeceu ao comando de Deus. No início ele não estava nem entendendo muito. No início ele estava até, acho que, duvidando. Eu, se estivesse no lugar dele, eu duvidaria. E ele falou: Senhor, tu sabes. Ele entregou na vontade de Deus. E à medida que o Senhor foi orientando, ele foi profetizando, a promessa começou a se cumprir. Nós fomos chamados para interagir com o poder de Deus, para que esses ossos secos atuais que estão aí, eles não sejam apenas só religados, reconectados, mas eles sejam cheios de vida. Esses ossos secos precisam ser cheios de vida, precisam ser transformados. O Senhor deseja um exército numeroso, cheio de vida, vida de Cristo. Aqueles que estavam caídos, através da sua vida, eu quero falar isso para você nessa noite. Em nome de Jesus, aqueles que estavam caídos, por intermédio da sua vida, eles agora podem se colocar de pé. Aqueles que não tinham esperança, por meio de sua vida, agora eles têm esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Aqueles que todo mundo olhava e dizia que não ia dar certo, que não vai dar em nada, agora podem ter tudo e podem dar certo em Cristo, por causa da tua vida, através da tua vida. E agora eles podem ficar de pé, porque eles estão prontos não só para lutar, mas também para se transformar num exército numeroso, para a glória de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus. Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. É isso que Deus deseja. E como é que essa família vai acontecer? Através de nós, a partir de nós, profetizando sobre aquele que não tem vida, para que ele tenha vida, e a vida de Cristo. Amém? O plano de Deus em trazer nossa nova vida, né? Plano de Deus, só para terminar, guardar bem na mente e no coração. O plano de Deus em trazer nova vida a essas pessoas e ressuscitá-las da morte, não é apenas para que elas sejam salvas, mas que de fato se transformem num poderoso exército. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o fato é o seguinte, que quando a igreja se volta para Deus e para a sua palavra, Deus também se volta para a sua igreja. Amém? Quantos querem se voltar para Deus aqui? Glória a Jesus. Ele vai se voltar para nós. Ele vai falar conosco. Ele vai ministrar o nosso coração. E não vai só ministrar a nós. Ele vai tocar vidas também por intermédio de nós. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Quero orar com você. Eu quero orar por aqueles que de fato querem viver algo novo. Não só de canção. A gente, quando cantava naquela van, eu quero viver algo novo, faz meu coração. A gente cantava naquela van e a gente era tomado assim de uma graça de Deus e a gente ficava
muito fervor e adorando a Deus. Pensa numa viagem de 2 dias e meio. Mas a gente não sentiu, porque a presença de Deus estava conosco. E a glória de Deus se manifestou. E tem se manifestado. Eu quero orar para aqueles que querem viver algo novo da parte de Deus. Quem quer viver algo novo aqui? Quem quer ser desafiado a isso? Quem quer ser desafiado nessa geração a profetizar como Ezequiel? A tocar vidas? Que por intermédio de sua vida, pessoas sejam curadas, pessoas sejam transformadas. Eu quero orar também para que pessoas que ainda estão na morte, elas se convertam, elas recebam a Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador das suas vidas, para que possam experimentar mais de Deus. Não sei o que você está passando nessa noite, sobre os teus planos, teus sonhos, sua família, não sei, algo que você já está considerando como morto, não sei o que pode ser, e você vive um velório sem corpo presente. Eu quero dizer para você que hoje é a noite da sua ressurreição no poder de Deus. Hoje é a noite da ressurreição dos seus sonhos. Hoje é a noite da ressurreição dos seus planos. Hoje é a noite da restauração da sua família. Hoje é o tempo da sua libertação em Cristo Jesus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Damos graças por Sua fidelidade. Damos graças por Sua fidelidade. Oh, Deus, obrigado pelo Teu infinito amor por nós, por Tua graça, Senhor. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és aquele que toca nossos corações. Toma cada filho Teu aqui. Senhor, toma cada filha Tua aqui, Senhor, em Tuas mãos. Enche com Teu Espírito Santo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ressuscita os sonhos. Ressuscita os planos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, restaura o lar, restaura a casa, restaura a família. Tira os filhos das drogas, da prostituição, Senhor, em nome de Jesus. Tira do vale dos ossos secos. Gera vida, Senhor, onde a morte nessa hora. Em nome de Jesus, a vida de Cristo, Senhor. A vida de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam ser incendiados pelo Teu Espírito Santo nesses dias. Possam ter uma vida íntima com o Senhor. E essa vida íntima com o Senhor seja um contentamento, Senhor. Porque não há nada melhor do que estar diante de Ti. Nada melhor do que estar aos Teus pés, Senhor. Nada melhor do que comungar com o Teu Espírito Santo. Porque nele nós somos cheios, nele nós somos plenos e nada nos falta, Senhor.
nele a consolação, nele a paz, que possamos buscar o teu reino, Senhor, e a tua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Ressuscita os sonhos, os planos, em nome de Jesus. Gera vida onde há morte, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos sobre cada vida aqui um tempo diferente, um tempo na presença de Deus, um tempo de fervor, um tempo de vibração com as coisas de Deus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, restaura o vigor espiritual. Restaura o fervor espiritual, Senhor. Restaura a alegria da salvação, Senhor. Em nome de Jesus, nada se compara à alegria da salvação, porque nós estávamos mortos e o Senhor nos reviveu. Seja exaltado o teu nome, Senhor. Traz respostas às indagações de quem veio aqui com indagação. Salva perdidos aqui. Senhor, aquele que está aceitando o Senhor, seja presencialmente, ó Deus, ou seja, pela internet, está aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que o Senhor os guarde e que o Senhor fale a cada coração, Senhor. Que o Senhor dirija a cada vida, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar algo sobre nós que estamos aqui, especialmente vocês que estão aqui na frente. Amém? Só um instantinho. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Versículo 12: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. O Senhor nessa noite tira pessoas de sepulturas aqui nessa noite. O Senhor arranca sepulturas do interior de pessoas nessa noite e coloca a vida de Deus, a vida de Cristo, a vida do Senhor Jesus, vida plena, vida abundante, vida alegre, vida feliz na presença de Deus, vida cheia do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu quero viver. Aleluia. Algo novo. Faz meu coração arder de novo.